A paz do Senhor Jesus, um bom dia, um bom domingo, uma excelente semana na presença do nosso Senhor. Estamos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, onde estaremos estudando na lição do quarto trimestre de 2020 a revista cujo título é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. O comentarista da revista é José Gonçalves. Está aí a imagem da revista a qual nós estamos estudando. A nossa igreja é a Assembleia de Deus, o Senhor é a nossa porção. O nosso pastor presidente, Normandi Umburana, nossa pastora dirigente, Socorro Umburana. E aí nós estaremos estudando hoje a lição de número 2, cujo tema é Quem era Jó? Nesta lição deste domingo, nós iremos estudar a respeito da pessoa de Jó, seu caráter. Veremos o quanto ele era íntegro, temente a Deus e procurava se desviar do mal. Jó experimentou um grande sofrimento. Ele perdeu todos os seus filhos em um único dia, além de perder os seus bens materiais, mas jamais perdeu a fé em Deus. Então, nesta lição, a gente vai entender mais quem era este homem, Jó. Já que nós vimos na lição passada que Jó foi um homem real e não algo fictício, nem algo da criação humana. Ele foi um homem verdadeiramente humano, que existiu e que morava na terra de Uz, que essa terra também é real. Então, vamos dar início à nossa lição. Lição cujo título 2, ou a lição de número 2, cujo título é Quem era Jó? O texto áudio desta lição, que se encontra em Jó capítulo 1, versos 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, Jó, cujo texto áureo está nos mostrando aí, que a própria palavra do Senhor nos mostra, nos revela, que ele era um homem íntegro, sincero, um homem cujas características deixava Deus alegre, regozijante, que até o ponto de dizer para Satanás: viste meu servo Jó, não há outro igual a ele. Então, Jó era um homem íntegro. Não tinha outro nesta terra igual ao Jó, temente ao Senhor, reto e sincero. E a palavra do Senhor nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Jó, ele tinha esse temor, por isso que ele era um homem sábio. E a partir dessa sabedoria e desse temor ao Senhor, ele prosperava em tudo em que ele possuía em suas mãos, tanto de bens materiais como espirituais, e até mesmo seus filhos, a sua família era próspera. E a verdade prática desta lição é: quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade. O próprio Deus testemunhou da integridade de Jó. Então, nós devemos tirar dessa verdade prática da lição de Jó, de quem era Jó, para que as pessoas olhem para a gente e percebam que o nosso caráter é irrepreensível, que não precisa a gente dizer quem nós somos, porque o próprio Espírito Santo é quem vai dizer se nós formos verdadeiramente como Jó foi, temente ao Senhor, sábio e desviando do mal. O nosso caráter, a nossa vida vai ser um testemunho para que as pessoas possam olhar e se orgulhar da nossa vida. Leitura diária. A leitura diária se encontra segunda-feira no livro de Jó, capítulo 1, versos 1, que diz que ele tem como título, um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Terça-feira, Jó, capítulo 1, versos 2, que diz que ele é um homem com uma família sólida. Quarta-feira, Jó, capítulo 1, versos 3, que tem como título um homem materialmente próspero. Quinta-feira, Jó, capítulo 1, versos 4, que diz que ele é um homem com uma família festiva. Sexta-feira, Jó, capítulo 1, versos 5, que diz que ele é um homem de vida piedosa. Sábado, Jó, capítulo 1, versos 8, que tem como título
um homem de caráter irrepreensível, testemunhado pelo próprio Deus. Aleluias. Agora nós vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Jó, capítulo 1, do versos de 1 a 5. Amém? Aleluia, glória a Jesus. Que diz assim a santa palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Continuando, versos 4. E iam seus filhos, e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Então, ele tinha 7 filhos, e cada um fazia banquete. Então, digamos que foi a semana fechada, cada filho fazia o banquete num dia da semana. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Então, durante esses 7 dias, as 3 irmãs deles iam cada dia para a casa de um dos seus irmãos, para festejarem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Jó, ele oferecia os holocaustos segundo o número de filhos. Como ele tinha 10 filhos, então ele sacrificava os 10 animais como sacrifício ao Senhor. Porque Jó pensava assim no coração, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó, um homem temente e piedoso, ele se compadecia dos filhos e ali ele sacrificava, santificava os filhos através de sacrifícios com holocaustos por cada um dos seus filhos. Ele não pegava um só animal e sacrificava e oferecia por todos eles, não. Era um animal por cada filho, porque ele achava no coração que um dos seus filhos ou todos eles poderiam pecar contra o Senhor. E ele iria fazendo sempre, todos os dias, ele acordava de madrugada na manhã para fazer essa oferenda de holocaustos ao Senhor. Amém? O objetivo geral desta lição é demonstrar que Jó foi um homem rico, mas que, diferente dos demais, tinha um caráter íntegro. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que têm riquezas, mas o caráter não é íntegro. Como tem muitas pessoas que são íntegras e não têm riqueza. E Jó, ele foi um homem rico e íntegro. O caráter dele era perfeito. Objetivos específicos: mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa, citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus, destacar a piedade pessoal de Jó como modelo para os crentes. Então a gente vai ver aqui que Jó, ele procurou viver de forma justa e íntegra. Ele não quis se desviar dos caminhos do Senhor, mas sim se desviar do caminho do mal. Também a prosperidade de Jó era consequência do favor de Deus. Tudo que a gente tem na nossa vida, nessa terra, é consequência do favor de Deus. Nada é pela nossa força, nossas mãos. Tudo que temos é de Deus, é para Ele e por Ele que foi feito. E Ele nos abençoa, nos abençoou e nos abençoa. E também a piedade pessoal de Jó é um modelo para nós crentes, para nós servos do Senhor. O ponto central dessa lição é que o temor do Senhor é uma base de uma vida reta e íntegra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando a gente tem o Senhor, a gente tem uma sabedoria profunda dada por Deus. E a gente consegue viver uma vida reta, santa e íntegra perante o Senhor. A introdução dessa lição é que o autor sagrado não elabora uma biografia de Jó. Ele não vai contando a vida toda de Jó, não. Ele conta uma passagem da vida de Jó. Ele traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé.
Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Todavia, foi sem dúvida distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim, nesta lição, destacaremos alguns traços da vida espiritual de Jó. Então, dentro dessa lição, a gente vai ver alguns traços dessa vida espiritual que ele tinha, que Jó tinha, essa comunhão que Jó tinha com Deus. E é devido a essa comunhão, esse temor que ele tinha, que ele era um homem próspero, era um homem reto e temente ao Senhor, diante do Senhor. Jó, ele tinha várias características no seu caráter. Ele era um homem íntegro, um homem reto, justo, um homem temente a Deus, que se desviava do mal, um homem sábio, um homem próspero financeiramente, um homem dedicado à sua família, um homem de vida consagrada a Deus. E a gente vai ver tudo isso nessa lição de hoje. Amém? Vamos continuar. O tópico 1 vai tratar do homem com caráter irretocável. Jó era um homem de caráter irretocável. A gente pode até ver assim, irretocável? Como assim irretocável? A gente sabe que o que se retoca é alguma coisa que já está ali e você vai maquiando novamente. E o irretocável não precisa colocar nada ali, o caráter já está perfeito. Não precisa fazer nada, nenhuma máscara, nada. É como se fosse a pessoa esconder o que é. E Jó não. Ali ele era aquilo que ele mostrava ser para todo mundo em todas as ocasiões. E é isso que nós vamos ver agora. Íntegro, subtópico 1. Íntegro, que é a mesma coisa de sincero. O caráter que define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. Então, é o caráter da pessoa que define quem ela é de verdade. É o caráter. As pessoas gostam até de mascarar. Na frente das pessoas ela é uma coisa, dentro de casa é outra, ou no trabalho é uma coisa e fora do trabalho é outra, na igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Isso é mascarar. E Jó não. Ele tinha um caráter que demonstrava, definia a pessoa dele. E os valores que governavam a vida dele eram valores éticos, morais que faziam com que a família, todos eles viviam em uma comunhão perfeita, tanto com Deus como entre si. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Então, a pessoa que tem caráter, ela é verdadeira, ela é sincera, ela não mostra duas caras, três caras, ela é o que é na sua frente e por trás de você. E o mau caráter não. O mau caráter é aquela pessoa que mostra uma coisa na sua frente e por trás é outra totalmente diferente. Não possui valores. Continuando, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem íntegro. Essa palavra íntegro, eu parei aqui íntegro porque ela está marcada aí, se vocês observarem. Ela no hebraico, ela significa tam, que refere a inocente, sem culpa. E no grego é aletnos, que significa verdadeiro. Então, Jó era um homem inocente, sem culpa e verdadeiro. Isso não quer dizer que Jó não tivesse pecado, não. Isso não está dizendo isso. Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. Nesse sentido, os primeiros versículos do livro possuem vários adjetivos que descrevem o seu caráter, os quais eu citei agora há pouco. Um homem íntegro, um homem reto, justo, temente a Deus, que se desviava do mal, homem sábio, próspero financeiramente, dedicado à sua família, de vida consagrada a Deus. Então tudo isso descreve o caráter de Jó, porque ele, apesar de ter pecado, porque a Bíblia não cita se ele era um homem pecador ou não, mas a gente sabe que nessa terra todo mundo é pecador, mas o diferencial em Jó é que ele tinha um caráter irretocável. Era um homem reto,
se desviava do mal, ele era verdadeiro, ele era sincero. Amém? Continuando. No primeiro, o autor apresenta como um homem íntegro. A palavra íntegro, que traduz o hebraico tam, possui o sentido de inocente, sem culpa. No segundo, ou no grego, segundo a Septuaginta, a palavra aletnos remete ao que é verdadeiro. Assim, podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e os homens. E é esse exemplo que nós temos que ter, de nos esforçar para cumprir os deveres que nós temos perante o Senhor e diante dos homens. O Senhor nos entregou bens, e esses bens, sejam eles materiais ou espirituais, nós devemos nos esforçar para cumprir com excelência, porque se o Senhor nos entregou, Ele sabe que nós temos a capacidade de desenvolver e de exercer. Aleluia, glória a Jesus. Continuando. Agora o subtópico 2, fala que Jó era reto. Jó, ele também era um homem reto, que no hebraico, Iazar, não sei se a pronúncia é bem essa, tem um sentido de alguém justo, direito. Na Septuaginta, de acordo com o grego, amemptos, possui o sentido de irrepreensível. Então, ele era reto, justo, direito e irrepreensível. Portanto, o homem de Uz, ele era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. Aleluia, que é o exemplo que nós devemos ter de servos do Senhor, pessoas justas. Temos que ser justos, agir com justiça, sermos retos e direito e se comportar de maneira irrepreensível perante o Senhor e perante os homens. Glória a Jesus. Subtópico 3 diz que Jó era temente a Deus e desviava-se do mal. Nós também, enquanto servos do Senhor, devemos temer ao Senhor, ao nosso Deus, e nos desviar do mal. E isso vai mostrando que alguém que é temente a Deus e desvia do mal tem um caráter perfeito, um caráter admirável, principalmente pelo nosso Deus. Jó, ele é descrito como alguém temente a Deus, que desviava-se do mal. Estas palavras, de acordo com os termos relativos ao hebraico, su e yari, traduzem a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. Então, nós, enquanto servos do Senhor, a reverência é demonstrada quando a gente tem reverência ao Senhor, quando a gente teme a Ele, quando a gente se desvia do mal. Aí a gente demonstra que verdadeiramente a gente está fazendo reverência ao nosso Deus. Já na Septuaginta, os termos relativos ao grego Theosebes e apeixo trazem o sentido de alguém devotado ao culto e à adoração a Deus. Então Jó, ele era devoto a cultuar e a adorar a Deus de todo o coração dele. Então Jó tinha também essas qualidades de ir para a presença do Senhor, adorando Ele de todo o coração, se entregando inteiramente. E isso fazia com que ele fosse visto por Deus de uma maneira extraordinária, um homem justo. E que por isso mantinha o mal sempre à distância. Então, como ele era adorador verdadeiro de Deus, ele sabia que Deus é santo. E nós, enquanto servos do Senhor, igreja do Senhor, temos a certeza de que se desviar do mal é a maior adoração a Deus. Vivermos em santidade e em comunhão com o Senhor, temente a Ele. Aleluia. As Escrituras mostram que muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinaria. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3, versos 7. Então, muito antes de Salomão, Jó já existia e ele já ensinava temer ao Senhor e apartar do mal. O que Salomão escreveu em Provérbios 3, versos 7, Jó já ensinava que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e se apartar do mal. Jó já praticava isso. E ele era um homem sábio, tão sábio que
ele prosperava. Aleluias, glória a Jesus. Então, síntese do tópico 1. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Agora nós vamos ver agora um pouquinho o tópico 2, que se trata de um homem sábio e próspero. Então aqui a gente vai ver que a prosperidade de Jó é uma consequência do favor de Deus. Como é que eu posso dizer? A prosperidade, os bens dele, todos os bens, tudo que ele tem, até mesmo a sabedoria, foi sempre uma virtude, uma qualidade que ele tinha a partir da bondade de Deus para com ele, por ele ter essas características do temor do Senhor e da sabedoria. Então, dentro desse tópico, a gente vai ver que a prosperidade material de Jó era conjugada com a sabedoria que vem de Deus, conforme veremos na lição de número 9, que nós vamos estudar mais lá na frente. E por isso, podemos afirmar que a prosperidade do patriarca estava baseada no ser e não no ter. Assim, Jó, ele se fez conhecido por sua sabedoria e prosperidade. Então, Jó, ele era um homem sábio e próspero, porque a prosperidade dele e a sabedoria dele baseava-se no ser e não no ter. Ele não se apegava, ele não tinha apego pelas coisas materiais, pelo que ele tinha. Ele queria ser perante o Senhor, queria que o Senhor se agradasse dele, se agradasse das atitudes dele, das ações dele. E é o que nós vamos estudar agora no tópico 2, agora no subtópico 1, que fala um conselheiro sábio. Quem estudou um pouquinho do livro de Jó sabe que Jó, ele era um conselheiro, ele aconselhava, ele tinha uma sabedoria imensa. E a sabedoria dele, ele usava também para aconselhar pessoas que buscavam por ele para poder aconselhar. Há pessoas ricas que nem são sábias, nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Riquezas, mas não prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto. Ele se diferencia nesse aspecto, porque ele era sábio, tinha riqueza, ele era próspero e tinha entendimento. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era maior do que todos os do Oriente. Está lá em Jó capítulo 1, versos 3. Então, o maior aqui não pode ser entendido apenas como uma referência a bens materiais, mas também a sua sabedoria. Então, naquele contexto, naquela situação, naquele período, naquela época, lá no Oriente, Jó, ele era um dos homens mais sábios. Essa sua sabedoria e sua riqueza era um dos maiores em sabedoria e riqueza, era Jó. Estudiosos destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região, e ressaltam o reconhecimento da sabedoria de Jó, conforme se destacava a sabedoria dos orientais, expressas em provérbios, canções e histórias. Isso fazia dele um homem proeminente, a quem as pessoas recorriam com frequência em busca de conselho e orientação. Lá em Jó capítulo 29, versos 21 e 22, mostra que pessoas buscavam Jó frequentemente a pedir conselho e orientação, devido a essa sabedoria dele e ser um sábio conselheiro. Agora vamos para o subtópico 2. Um homem próspero. Jó, ele era um homem próspero. E essa prosperidade, como a gente viu, é um favor de Deus para este homem reto e íntegro. Diz assim a revista: o homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero. Porque as pessoas pensam que riqueza é prosperidade. Tem muitas pessoas que são ricas, mas que não são prósperas. Como também tem pessoas que são financeiramente pobres, mas que são prósperos espiritualmente, prósperos na alegria, na paz e na tranquilidade. E aí há essa diferença de ser rico e de ser próspero.
O texto sagrado destaca que, além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Está lá no versos 2, capítulo 1. Para os padrões da época, possuía uma família com formato ideal. Ele também era um fazendeiro bem-sucedido. Em sua fazenda havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. E tinha também muitíssima gente a seu serviço, versos 3. Então, bem aqui, se a gente observar, tanto em questão, ele era próspero na família, que era grande, 7 filhos e 3 filhas, para a época, era o padrão ideal para quem possuía riqueza e prosperidade. Ele também tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois. Quando se fala em 500 juntas de bois, é como se tivesse pares de bois presos a um, como é que eu posso dizer, a um instrumento que segura um ao lado do outro. Então, na realidade, ele tinha 1.000 bois, porque 500 juntas de bois eram como se fossem 2 pares de bois unidos numa peça, num instrumento, que eu não me recordo bem o nome. E 500 jumentas. Além desses animais e dos filhos e da esposa, ele também tinha vários servos, muita gente a seu serviço. Então, isso mostrava a prosperidade dele material. No subtópico 3, fala de uma prosperidade baseada no ser e não no ter. Porque Jó tinha toda a riqueza, mas ele não se apegava à riqueza. O maior patrimônio de Jó é querer ser o melhor, ensinar o melhor para Deus e ser o melhor para ensinar para a família e para as pessoas o como se doar a Deus, ser temente a Deus. Jó, portanto, possui um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Ele tinha, mas ele não se vangloriava porque tinha. Ele queria ser melhor para ajudar o seu próximo, ser o melhor como pai, ser o melhor como esposo e ser o melhor como servo do Senhor. Aleluias. Síntese do tópico 2. Jó era um homem conhecido por sua sabedoria e prosperidade. Então, o tópico 2, ele trata disso, de uma prosperidade baseada no ser e não no ter, do não apego às coisas materiais, mas que tudo em que ele tinha prosperava justamente por ele não se apegar, e Deus recompensava, dava como retorno, favor a ele, por ele ser assim. E tudo dele era compartilhado. Ele nunca ficava para si só o que ele tinha. Ele ajudava viúvos, ajudava as pessoas, os necessitados e até mesmo a família. E não tinha pena de servir ao Senhor, de doar ao Senhor. Agora nós vamos para o último tópico, o tópico 3, que diz: um homem de profunda piedade pessoal. Jó era um homem muito piedoso. Uma piedade pessoal tremenda, e era muito demonstrada na sua dedicação à família. Vamos ver agora no subtópico 1, um homem dedicado à família. O primeiro capítulo de Jó diz: iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Então a gente imagina assim, conjecturando são 7 filhos e são 7 dias na semana. Então a cada dia eles faziam seus banquetes e eles convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Está lá no capítulo 1, versos 4. Aqui em momento nenhum a Bíblia diz que havia a bebedice, a glutonaria, não. Eles iam para se confraternizar. De maneira alguma a Bíblia cita isso. O ambiente descrito aqui é de uma família em harmonia, que de forma feliz festejava a vida. De forma alguma o texto sugere dissolução, bebedice e licenciosidade nessas comemorações. Eram confraternizações feitas no ambiente familiar.
seja, não tinha nada de ilegal, imoral nessas festividades, nessa confraternização entre seus irmãos e suas irmãs. Eles iam para viver em harmonia, de modo feliz, festejar a vida. Amém? Subtópico 2 diz que ele era um homem de moral e piedade. O texto lido deixa claro que Jó tinha uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Ele moralmente era uma pessoa exemplar e tinha uma vida espiritual tremenda, fervorosa diante do Senhor. Jó tinha um caráter irretocável e uma vida piedosa. E Jó, ele foi um homem que possuía uma forte moralidade, uma sólida espiritualidade, além de seu caráter irretocável. O texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa, como está lá escrito em Jó 1,5, que diz: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Não era um só animal, era para cada filho um animal que ele oferecia em holocausto. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó capítulo 1, versos 5. Essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todo o livro de Jó. Mesmo nos momentos de desespero, como consequência de sua provação, ele sempre mantinha seus olhos em Deus. Essa piedade era a causa da dedicação de Jó à família. Então Jó, ele tinha uma dedicação muito grande à sua família. Ele tinha um temor tão grande ao Senhor que ele oferecia só no pensamento de imaginar que os filhos dele poderiam pecar contra Deus no coração. Ele já ia lá e oferecia oferecia holocaustos ao Senhor. Levantava de madrugada para oferecer por cada filho. Por cada filho ele oferecia esses holocaustos. Subtópico 3. Um homem de vida consagrada. Jó era um homem de vida consagrada. A gente entende que consagrada é uma vida separada. Então Jó, ele era esse homem que se consagrava, se separava, ele queria se afastar do mal, porque ele sabia que quem teme ao Senhor se afasta das coisas do mal, para poder reverenciar ao nosso Deus. A piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos. Jó sempre orava por eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque Jó dizia: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó capítulo 1, verso 5. Então, terminou o banquete, no final do dia, Jó, ele santificava. E aí ele levantava de madrugada e oferecia os holocaustos. Mas ele orava por cada filho. Ele oferecia holocausto por cada filho. Ele orava ao Senhor pelos filhos, pela família. E ainda oferecia ao Senhor holocausto. Só em pensar. Ele nunca viu, mas só em pensar que os filhos poderiam ter pecado. Ele já fazia ali a sua oferta ao Senhor. Como um sacerdote de seu lar, Jó cumpria o ritual do culto em favor de sua família. O levantar cedo ou de madrugada, como expressão idiomática do hebraico bíblico, é uma forma de enfatizar a piedade de Jó. Essa devoção é demonstrada pela consagração vivida por ele. O texto diz que ele se santificava. O vocábulo português santificava traduz o termo hebraico kadash, que possui o sentido de ser separado ou consagrado. Uma pessoa que é consagrada é uma pessoa que ora. Uma pessoa que ora é uma pessoa consagrada. Então, uma vida de consagração é uma vida de oração. A pessoa que é consagrada ao Senhor, ela ora, ela vive em constante oração. E essa consagração, essa oração é que demonstra a comunhão com o Senhor. Portanto, à luz da vida de Jó, somos instados a viver uma vida consagrada diante de Deus e dos homens. Amém? Síntese do tópico 3.
Jó, ele tinha uma vida dedicada à família e devotada a Deus por meio de uma vida consagrada. Então, ele se dedicava à família e era devotado a Deus por meio de uma vida consagrada, uma vida em santificação e comunhão. Aleluias. A conclusão. Destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó. Quais são esses aspectos? O seu caráter, a prosperidade e a piedade, que só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz, que é o caráter, a prosperidade e a piedade. Também é possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Como também é possível que alguém possua valores morais, sem, contudo, esboçar piedade alguma. Então, existe sim pessoas ricas, mas não têm caráter. Assim como também existem pessoas que têm valores morais, é muito rigoroso, mas não tem piedade. É ético moralmente, mas não tem piedade. Assim também, conhecer a Deus na intimidade, a pessoa terá. Todos que conhecem a Deus na intimidade, que se consagra, que ora, ele tem um caráter irretocável. Toda pessoa que conhece a Deus verdadeiramente, que tem intimidade com Deus, ele prospera. Ele tem piedade. São os princípios que é demonstrado por pessoas que têm essa intimidade com Deus. Mas também a pessoa que não conhece a Deus na intimidade, a pessoa só tem apenas fragmentos éticos morais. Ela não tem um caráter irretocável. Ela demonstra algumas coisas, algumas qualidades que pode-se até elogiar, mas ela não tem um caráter irretocável. Ela, em vez de próspera, ela tem algumas posses, mas não é próspera, porque é a diferença de ter riqueza e ser próspero. Ter riqueza, você tem muito, mas pode se acabar. E quanto você é próspero, você tem, quanto mais você tem, mais vai ali aumentando, mais vai aumentando. Aí lembrei agora da passagem de Jacó com os animais, quando ele trabalhava para o seu tio Labão. Quanto mais ele estava ali, ele escolhia os animais listrados, mais animais listrados prosperava na vida dele, porque Jacó também era servo do Senhor, temente ao Senhor. Então, existe essa diferença entre prosperidade e ter apenas posse. O próspero é aquele que tem intimidade com o Senhor. Aquele que não tem intimidade com o Senhor apenas tem posses. É uma riqueza que pode se acabar. E aquele que tem intimidade com o Senhor, ele tem piedade. Mas aquele que não tem intimidade com o Senhor, ele tem apenas religiosidade. Uma pessoa religiosa. E a palavra do Senhor ensina em Tiago que a religiosidade, a religião é servir aos necessitados, às viúvas, a quem precisa. Isso é que é religiosidade. E a gente não tem que ser religioso, a gente tem que ser piedoso, espiritual. Jó, ele era assim, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Vocabulário usado na revista Septuaginta é a primeira e mais antiga tradução grega do texto hebraico do Antigo Testamento. Afeições é afeto, afeiçoamento. Agora, para refletir a respeito de quem era Jó, responda: o que podemos afirmar acerca de Jó? Podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e os homens. Pergunta número 2. Como Jó é descrito no primeiro versículo? Jó é descrito como alguém temente a Deus que desviava do mal. O que fazia de Jó um homem proeminente a quem as pessoas recorriam com frequência em busca de conselho e orientação? O reconhecimento de sua sabedoria. Em que estava estabelecida a prosperidade de Jó? A prosperidade de Jó não estava estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Do que o homem Jó foi possuidor? Jó foi um homem possuidor de uma forte moralidade e sólida espiritualidade.
Aleluia. E aqui chegamos ao fim de mais uma lição. Que Deus nos abençoe, que Deus venha nos guiar, nos guardar, nos proteger. E aqui eu agradeço a todos que tiraram um pouco do seu tempo para assistir essa videoaula. Agradeço aos meus pastores, Normandi e pastora Socorro, a qual confiaram a mim, entregaram esse ministério em minhas mãos. E primeiramente a Deus, por tudo que Ele tem feito na minha vida e ainda tem para fazer. Glorifico a Deus por cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe e tenhamos todos um bom dia, um bom domingo.